E aí, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Vamos direto ao ponto porque o assunto é fascinante e essencial na indústria mecânica. Hoje a gente vai desvendar absolutamente tudo sobre a soldagem com eletrodos revestidos, a famosíssima SMAW. Se você quer entender de um jeito rápido e prático como a mágica de unir metais acontece de verdade no campo, você está no lugar certo. Já deixa aquele like para dar uma força para o nosso trabalho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as nossas próximas explicações técnicas. Tudo pronto? Então vamos nessa! Mas antes da gente abrir a nossa caixa de ferramentas teórica, me responde uma coisa bem rápida. Você faz ideia de por que o eletrodo revestido é, disparado, o processo de soldagem mais usado no mundo todo, com uma força absurda na exigente indústria do petróleo e petroquímica? É uma pergunta de ouro, né? Fica de olho até o finalzinho dessa explicação, porque a gente vai revelar exatamente os motivos técnicos e logísticos dessa popularidade toda. E cada detalhe que a gente vai ver aqui é puro conhecimento de campo, pronto para aplicar. Parte 1. A máquina por trás da solda. Fundamentos e equipamento. Para começar, o equipamento básico tem só 4 componentes principais, tudo muito lógico. Primeiro, a gente tem a fonte de energia. Ela pode ser de corrente contínua ou alternada, e é ela que dá a vida elétrica para nossa solda, sabe? Segundo, vem os cabos de soldagem, que são super flexíveis justamente para garantir aquela mobilidade essencial. Terceiro, a gente tem o alicate porta-eletrodo. Pensa nele como uma extensão firme da mão do soldador, segurando o consumível com toda a segurança. E para fechar esse circuito, o passo 4 é o grampo terra, que vai conectado direto lá na peça de trabalho. É a união dessas 4 partes que cria o arco elétrico, gerando aquele calor insano capaz de fundir o metal. Notou a elegância dessa simplicidade? Não tem cilindro de gás pesado, não tem alimentador de arame complexo, é mobilidade pura. Parte 2. As funções do revestimento. Muito mais que uma capa. Olha, o revestimento não tá ali só de enfeite, viu? Ele cumpre 3 missões críticas ao mesmo tempo. Primeiro, a função elétrica. Ele atua como um baita isolante térmico e elétrico para a alma metálica e solta componentes na atmosfera, tipo silicatos, que ajudam a estabilizar e direcionar o arco elétrico. Sem isso, o arco ficaria pulando para todo lado. Segundo, a função física. Enquanto ele derrete com o calor, o revestimento libera gases que literalmente empurram o oxigênio e o nitrogênio para longe da solda, criando um verdadeiro escudo invisível. De quebra, ainda forma aquela camada de escória que protege e controla o resfriamento do metal. E terceiro, a função metalúrgica. O revestimento enriquece a junta jogando elementos de liga direto na poça de fusão para garantir propriedades mecânicas incríveis. É um projeto de engenharia química, elétrica e física compactado num bastão. Genial, né? Parte 3. Cuidado com os defeitos. As principais descontinuidades no campo. Agora, indo para a vida real das operações, existe uma relação muito direta entre o defeito que você vê e o erro operacional que rolou. Pega a porosidade, por exemplo. Aquelas pequenas cavidades de gás retidas na solda. Isso quase sempre é um grito avisando que o eletrodo estava úmido ou que a técnica foi rápida demais. Dica de ouro: dá aquele passe a ré no comecinho, ajuda muito a liberar esses gases cedo. Já a inclusão de escória é um erro clássico de execução. Acontece quando a escória não foi perfeitamente limpa antes de aplicar o próximo passe. Falta de fusão ou penetração? Isso quase sempre indica que faltou calor, seja por uma corrente muito baixa ou porque o chanfro foi mal preparado. Por outro lado, as temidas trincas ou mordeduras ali nas margens da solda geralmente gritam o exato oposto. A corrente estava tão alta que derreteu o metal de base de um jeito super agressivo. Parte 4. O peso pesado do petróleo, aplicações da indústria petroquímica. E é aqui que o eletrodo revestido mostra mesmo a que veio. Ele brilha com força máxima em lugares onde processos automatizados ou que dependem de gás de proteção, tipo MIG e TIG, simplesmente esbarram em grandes dificuldades. A palavra-chave aqui, pessoal, é versatilidade. Esse método tem a capacidade incrível de fazer soldas super seguras em qualquer posição, seja na plana, na vertical ou sobre cabeça. E como ele não precisa de cilindros de gás pesados, que cá entre nós o vento numa plataforma em mar aberto dissiparia rapidinho, você ganha a super vantagem de acessar lugares extremamente apertados numa refinaria. Então, seja para um conserto crítico de emergência numa tubulação, em caldeiraria pesada ou na manutenção daqueles vasos de pressão que não podem falhar sob hipótese nenhuma, o eletrodo revestido é simplesmente imbatível. Ele é robusto, confiável e topa qualquer parada. E depois de ver tudo isso, fica a grande questão. Olhando para a realidade prática e para a sua vivência de campo, qual descontinuidade você acha que é mais difícil de evitar na hora do processo com o eletrodo revestido? A porosidade ou a inclusão de escória? Deixe suas experiências e opiniões aqui embaixo nos comentários, vai ser excelente ler as respostas de vocês.
E se esse conteúdo te ajudou a organizar as ideias e trouxe aquele valor rápido de aprendizado, não esquece de clicar no like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho para o YouTube sempre te avisar quando a gente soltar um novo mergulho técnico como esse. Um grande abraço, muito foco e até a próxima!